Bom dia. Hoje é quarta-feira, né, uma quarta-feira de dezembro de 2020. E estamos aqui para o Sua Excelência o Fato do Dia, com um convidado especial, José Paulo Kupfer, né? O Zé Paulo, né? Um dos melhores, um dos textos decanos, né? Do jornalismo econômico nacional, né? E queremos ouvir, Zé Paulo, sobre a situação, o cenário, como a gente chega a esse fim de 2020. Hoje se encerra a reunião do Copom, né? A última reunião do Copom do ano. A tendência, diz o mercado, é que a taxa de juros seja mantida em 2% para 2021, mas 2021 é o chamado voo cego. Não temos orçamento, né? Temos uma inflação em alta ou uma alta de preços que já pode redundar numa alta inflacionária. Nós temos um déficit fiscal contratado que é absurdo e uma completa ausência de planejamento do governo para lidar com esse déficit fiscal, né? Kupfer, estamos indo para o vinagre? Não, nós já estamos há bastante tempo no vinagre, então nós não estamos indo. Isso é uma vantagem, até uma boa notícia, né, Lula? Estarmos no vinagre. Veja bem, nós estamos há 6 anos com crescimento abaixo do que tínhamos antes da recessão de 2014. Então, nós já estamos no vinagre faz bastante tempo. E o problema é que a gente, infelizmente, deve continuar no vinagre por mais alguns anos, pelo menos. Até onde a vista alcança, está difícil ver uma recuperação verdadeira, sustentada, e que faça o que precisa fazer uma economia, que é trazer maior bem-estar para o maior número de viventes, o maior número, no nosso caso, de cidadãos dessa terra linda e abençoada, né? Então, nós já estamos no vinagre. O ano que vem não está pintando bem. O crescimento que pode acontecer, o pessoal do mercado está falando em 3,5%, 3 e pouco, mas isso é uma espécie de repique estatístico. Vai depender de quanto a economia vai mergulhar esse ano para saber se o crescimento do ano que vem vai ser esses 3,5% ou menos. Se a economia mergulhar menos, ficar nesses 4,5% que estão falando agora, esse crescimento de 3 e pouco faz sentido. Se a economia mergulhar mais, o crescimento pode ser maior, porque depende da base de comparação, né? Você afunda mais, o repique tende a ser mais forte, mas depende para ver. Por exemplo, o do terceiro trimestre agora cresceu 7,7%. Só no último ano Lula, que tem um crescimento desse tamanho em muitos anos nesse país. Mas por quê? Tinha caído 9,7%, quer dizer, ainda continuou devendo. Então, dependendo de como termine esse ano, dá para saber como é que deve ser um pouco o ano que vem, porque a economia mesma não tem tração para ir em frente. Estou falando demais, vou deixar você cortar, mas não tem tração. Se você quiser me perguntar por que, eu te falo. Não, pois é, Kupfer, não tem tração, não tem... Na verdade, a gente não tem orçamento, a gente não tem para-brisa para olhar à frente, né, produzido pela área técnica do Ministério da Economia, que juntou Fazenda e Planejamento, mas, na verdade, destruiu, né, algumas pessoas ainda estão lá, muitos saíram, mas hoje a gente não tem mais, né, a capacidade da equipe econômica de projetar, né, o que virá à frente no ano que vem, daqui a 3 anos, daqui a 5, daqui a 10, como nós tivemos historicamente em qualquer governo, em qualquer período. Eu me lembro
da Secretaria de Política Econômica com o Zé Roberto Mendonça de Barros, no período do Fernando Henrique, né, com o Marcos Lisboa, no início do governo Lula, né, nós conseguíamos saber, né, o que viria e como planejar. O fato é que hoje não existe planejamento algum, é isso? Não, então, o que eu estava falando da falta de tração para o ano que vem são várias coisas, mas duas eu acho principais. Primeiro, o investimento está lá no pé, está devendo, em relação a esse período que eu falo, do período pós-2014, 30% abaixo, já era baixíssimo, já era quase nada, 15% do PIB, 15,5%, um número muito baixo. Você, para crescer mesmo, para você ter sustentação, precisa crescer 22%, 25% do PIB em investimento. Então, você está ainda assim 1/3 abaixo do que estava lá. Isso é um problema, você não tem capacidade, se precisar expandir, se quiser expandir, você não tem, você tem um muro te barrando. A outra coisa é o desemprego de mão de obra, especialmente no mercado de trabalho. O desemprego é monumental. A taxa clássica, padrão, está em 14,5%, 15%, que já é um recorde de muitos anos do brasileiro, mas essa taxa não exprime o verdadeiro desemprego, é uma calamidade. Porque ela está escondendo a taxa real, é isso, Kupfer? Não é a taxa real, mas se você considerar uma situação de maior normalidade, por exemplo, o que os economistas e o IBGE tratam como taxa de participação, é a população em idade ativa, que no Brasil, apesar da lei e tudo mais, se considera tecnicamente pessoas com mais de 10 anos, até, se não me engano, 60, 65 anos, brasileiros em idade ativa, com capacidade e idade de trabalhar, e a força de trabalho, que reúne quem trabalha, a população ocupada, e a população desocupada também. Essa taxa ela caiu muitíssimo com a pandemia, porque muita gente saiu da força de trabalho. Muita gente deixou de procurar emprego, são os desalentados, número enorme, mais de 5 milhões, e muita gente deixou completamente a força de trabalho. Resultado, se a taxa de desemprego atual tivesse como referência essa taxa de participação pré-pandemia, o desemprego estaria hoje por volta de 25% da força de trabalho. Se você incorporasse esse estoque dos desalentados. 1 em cada 4 brasileiro em idade de trabalhar está fora do mercado. Isso aí não tem economia que avance numa situação como essa, a não ser que, porque grande parte desse pessoal já é realmente vulnerável, informal, etc., a não ser que você faça como foi feito no período da pandemia pelo Congresso, não foi o Paulo Guedes, não foi o Bolsonaro. Você mantenha algum tipo de auxílio, algum tipo de renda básica de sustentação das pessoas e, por conseguinte, da atividade econômica. Sem isso, não tem como essa economia ter um avanço no ano que vem, a não ser um acidente estatístico. Que viria a ser o quê, Kupfer? De que forma você pode elevar a atividade econômica para incorporar pelo menos uma parte dessa mão de obra que está desocupada? Em 2008, 2009, durante a crise econômica mundial, nós tivemos uma alavancagem da economia brasileira a partir da indústria da construção civil, sobretudo, né? Ou da infraestrutura, do investimento do Estado em infraestrutura. Né? Você vê alguma possibilidade disso,
há criatividade e condições de essa equipe econômica fazer algo como isso, ou isso significa um pecado capital para a formação dessa atual equipe? Olha, antes de te dar uma resposta mais direta sobre isso, queria dizer o seguinte: esse quadro que eu tracei, na minha opinião, esse país aqui é como ele é, nós somos como somos, e a economia, então, é uma coisa... Eu até digo, ainda bem, porque me garante vida longa, já é longa demais a minha carreira, mas a economia tão cheia de inesperados garante vida longa, pelo menos para os jornalistas econômicos, né? Mas o que eu acho é o seguinte: aqui, né, não sei se podemos lembrar, na época do Plano Cruzado, a contribuição fenomenal para a ciência econômica, carro usado custou mais caro do que carro novo, porque carro novo não tinha, o preço estava tabelado, o mercado de usados explodiu e ali, na prática, o preço do carro usado ficou mais alto do que o do carro novo. Isso aí é uma contribuição brasileira espetacular para a ciência econômica, da mesma forma que, falando a sério, o Plano Real também é. Mas então, sem saber o que dá para acontecer aqui, o problema é o seguinte: fica essa confusão, essa discussão, essa perda de energia, esse retrabalho, essa perda de produtividade, quando é evidente que vai ter que ter algum auxílio, alguma renda básica o ano que vem. E é evidente que, para que isso ocorra, o teto de gastos, essa lei maluca de controle fiscal, ou que não é verdade, ela camufla o que ela realmente visa, o teto de gastos terá que ser flexibilizado. Para falar de uma maneira elegante, terá que ser flexibilizado. Essas duas coisas acontecerão. Hoje mesmo, né, mano, se parece que está querendo falar, já estão falando, prorrogar o decreto de calamidade, sei lá, mais o quê, não sei o que lá. Evidente que nós ficamos nessa... Posso falar aqui, tem menores, nessa punhetagem, entendeu? Quando as coisas são evidentes. Cooper, quem conheceu o Bolsonaro aqui em Brasília como deputado, conheceu a personalidade dele, o modo dele agir, ninguém acreditava que ele pudesse fazer um governo equilibrado, um governo que fosse moderado nos modos, que fosse nesse sentido. Apesar disso, o mercado, o empresariado, botou as fichas do Bolsonaro. Achou que ela era a opção. Alguns foi só no segundo turno, mas boa parte foi no primeiro turno, porque ninguém chega ao segundo turno assim por geração espontânea. Uhum. Aqui em Brasília, a gente acompanha muito essa instabilidade política, que é anterior. Ela vem antes do início desse mandato do Bolsonaro, mas ela já existia. Com o Bolsonaro, acho que agregou aí uns novos elementos da personalidade dele, participa de manifestação contra Congresso, contra Supremo, todo dia uma briga com o presidente da Câmara, todo dia uma coisa. Isso, claro, que provoca aí umas turbulências. A minha pergunta é, no empresariado, no mercado, há uma percepção desse efeito Bolsonaro na economia brasileira? Para você, existe esse efeito? Ou a economia ia ser ruim desse jeito mesmo, em função da pandemia, porque as contas eram ruins? A economia já tinha realmente problemas. Ela vinha crescendo, teve a recessão brutal do período Dilma, a recuperação que houve totalmente tem que ser considerada, entre aspas, com o Temer, o crescimento de 1%, teve até uma revisão agora, cresceu quase 2% no segundo ano, se não me engano, 2018, mas ainda assim, o hiato, como os economistas falam, de produto, né, a diferença entre o que cresceu e o que podia crescer nunca deixou de ser 5%, é um número muito alto nesse indicador, mostrando que a economia está
com capacidade ociosa muito grande. O que tem de capacidade instalada e que vai se perdendo, né? Vai ficando antiquada, vai ficando mofada, vai ficando enferrujada com o tempo, ela ainda está sobrando aqui. Poderia ter até algum impulso com menos esforço, digamos assim, de investimento, só ocupando a capacidade. Mas aí o que domina com a pandemia, então, isso aí não é culpa do Bolsonaro, é culpa dele, do governo dele, como eles enfrentaram a pandemia, é uma culpa enorme, não só civilizatória, não só em vidas, não só em doentes com sequelas, etc., mas em incertezas econômicas que graçam, e essas incertezas é que pioram ainda inteiramente o quadro. O empresário brasileiro é um sujeito conservador. Ele já viu essa economia avançar e parar, avançar e parar, avançar e parar. Nosso estilo de desenvolvimento é esse, insoluço. Meu querido irmão, falecido irmão, um enorme economista, conhecedor profundo da indústria brasileira, chamava nosso país de um país golfinho. O país golfinho é aquele como os golfinhos que dá aquele salto maravilhoso e afunda de novo e fica embaixo. Não é o tigre dos asiáticos, não é o país golfinho. E o empresário habituado com isso é um cara que não investe. Ele gostaria até de investir, mas fica esperando. E ele espera ter um quadro melhor, uma demanda crescendo mais, para então investir. Na hora que ele vê que isso está acontecendo, tem um problema, ele não investe. Então, nós ficamos nessa situação de estagnação, na verdade, de avanços insoluços que, no final, são abortados, não tem desenvolvimento nisso, e o Bolsonaro não está diferente disso. Ele está dentro disso, ele pegou uma pandemia pela frente, mas a maneira como ele e o economista dele enfrentaram esse troço, aí sim foi uma escolha não difícil, foi uma escolha errada, completamente errada, visivelmente errada, porque a condução da economia e do governo, né, e das questões nacionais pelo governo Bolsonaro é um negócio indescritível, enfim, é impossível prever. Eu hoje estou muito nervoso. E espero que a cidadania brasileira, com essa história, esse negócio que apareceu hoje do Bolsonaro, não sei se é decreto, se é portaria, que diabo que seja, decidir zerar o imposto de importação sobre armamento. Isso aí é extraordinariamente grave, sabe? Eu até, sei lá se eu posso dizer isso, porque também é um fato gravíssimo. Essa guerra da vacina, que era o motivo, pelo que eu vi, da pauta de hoje, do programa de vocês, termina virando um diversionismo, porque também é uma coisa muito maluca, essa guerra da vacina, é uma coisa de doido, uma coisa ininteligível com uma inteligência padrão, normal, mas esse negócio das armas, que já é um complemento de um movimento, né, de um processo de liberação de armamentos, que, obviamente, de primeira serve a essa milícia, a esse Estado miliciano em que o país está se transformando, mas essa última medida é uma medida concreta nesse sentido, sabe? Concreta, inclusive, contra os estudos do próprio governo do Exército. Você facilitar a importação de armamento neste momento, ou em qualquer momento, mas neste momento especialmente,
Olha, caiu. Não tem palavras. Desculpem, nós somos treinados para descrever fatos, né? Descrever situações, mas eu não consigo. Está além, e é a coisa que devia indignar colericamente a cidadania brasileira. Mas, enfim. Mano, antes de você entrar, Cooper, você fez um link excelente entre os dois temas desse Sua Excelência o Fato de hoje, né? Porque houve esse decreto, essa liberação da importação, quer dizer, alíquota zero, contra inclusive os pareceres técnicos do próprio Exército Brasileiro, né? Que não podia acontecer isso e que isso ia acabar ampliando o fornecimento de armas para as milícias e para o crime organizado, e no momento em que o debate tinha que ser a vida. A gente está debatendo aqui a morte, o debate tinha que ser sobre a vida e a esperança da vacina. Mano. Coisas como essa, medidas como essa relacionadas à liberação aí da alíquota das armas, como também as questões ambientais, Amazônia, Pantanal, são coisas que refletem muito fora do Brasil. E a própria administração da pandemia, como nós estamos levando. E já dá para ter uma ideia em relação aos outros países, o quanto que o Brasil sai pior dessa pandemia, ou ainda não é possível isso? Quanto isso está se refletindo, esse nosso modo de tratar isso vai nos trazer de prejuízo para frente? Olha, pior nessa pandemia, eu vou tentar ser frio, porque não é uma questão que possa ter frieza, porque vidas humanas estão envolvidas, estão em grande risco, mas, do ponto de vista da saúde, né, da preservação e do salvamento das vidas humanas brasileiras, nada pior do que a atuação do governo brasileiro. Eu acho que se compara ao que há de pior que a gente conhece, que é a forma como os Estados Unidos, com Trump, tratou desse assunto. Aliás, nós somos replicadores de Trump, né? Bolsonaro replica Trump em todas as coisas, e só tem coisa ruim, coisa péssima, mas, do ponto de vista da economia, a ação do Congresso, que foi, como sempre tem sido nas últimas legislaturas, pelo menos, meio afoita, o teto de gasto é uma coisa afoita, tem sido meio afoita, mas pelo menos houve um pouco, né, o que as ruas dizem. Nós não fomos tão mal, porque o auxílio, que é muito forte, o auxílio de R$600, ele simplesmente eliminou, assim, né? No período em que ele esteve em vigor, os R$600, ele simplesmente eliminou a extrema pobreza no Brasil. Um problema histórico de toda a nossa história, reforçada, acentuada pela escravidão e a maneira como saímos da escravidão, a extrema pobreza simplesmente foi eliminada nesse período. Muito simples. Os pobres brasileiros têm renda média de R$400. O auxílio foi de 600. 50% acima dessa renda média dos pobres. Atingiu 65 milhões, arredondando, de brasileiros. Nós somos 210 milhões, uma quantidade enorme de brasileiros, mais do que um terço, né? E com uma grana que chegou maior do que era a renda do pobre. O resultado, acabou com a pobreza extrema no Brasil nesse período. Não só fez isso, como movimentou, quando a economia foi um pouco mais liberada, movimentou a atividade econômica de uma maneira muito forte.
em várias áreas, não em serviços, não em serviços pessoais, mas na área da produção e da produção de bens de consumo. E o primeiro bem de consumo que tem é o alimento. Não há dúvida que funcionou, as pessoas compraram, a economia andou. No começo da pandemia, antes de se ter clareza do efeito do auxílio emergencial, as previsões eram que a economia cairia 10% esse ano, como algumas economias no mundo. Agora nós estamos abaixo de 5%. O que levou a ficar abaixo de 5% foi o crescimento do consumo, e especialmente do consumo de coisas básicas, consumo de alimentos, de coisas para casa, enfim, aparelhos para casa, e até da construção civil, para fazer reformas, dar uma melhorada, escorar a casa. Mas o problema é que esse negócio gastou, até agora, 350 bilhões de reais. O auxílio gastava um Bolsa Família por mês, um Bolsa Família anual por mês, e é um excesso, se bem que não tem preço, não tem limite, não tem nada. Até o FMI fala isso na hora que você tem que salvar vidas, você tem que reforçar a área da saúde. Ô, Kupfer, só para reforçar esse teu dado aí, eu vi uma planilha na semana passada, apresentada por uma economista jovem, Juliane Furno, que é professora, eu acho que na Unicamp, e muito, muito boa, muito articulada. Ela mostrava que em janeiro desse ano, a extrema pobreza, né, era a soma, juntava 4,82% da população brasileira. Né? Isso chegou a cair a 1,08%, né, quando o auxílio era de R$600 flat para todo mundo. E já subiu agora para 4,84%, ou seja, já está mais alto em novembro, já foi mais alto em novembro do que em janeiro. E a tendência é só se ampliar, porque nós estamos vivendo um momento de absoluta desestruturação econômica. Exatamente. Essa inflação que está acontecendo, que para mim é um fenômeno novo, nunca vi. Estou nesse ramo aí há mais de 50 anos, na economia especificamente há 45, 46, nunca vi o que aconteceu. Em agosto, Lula, a inflação pelo PCA estava 1,6%. 1,6% é abaixo dos 2,5% do piso do intervalo da meta. É uma inflação baixíssima. E como inflação, a gente tem que ver, não é o problema econômico, é o termômetro do problema econômico, do desequilíbrio. Estava mostrando uma economia, como eu chamo, de uma maneira elegante, né? A jornalista tem que ser elegante no que fala, no que escreve, uma economia sem tração nenhuma, com um desemprego enorme, com uma oportunidade sem tamanho. De agosto para cá, o negócio subiu para 4,5%, superou o centro da meta. E alimento, em 12 meses, um ano terminado agora em novembro, é mais de 20% a alta de alimento. É coisa do período, não vou dizer da hiperinflação zona, né? Mas do momento que a gente começava a caminhar para aquela situação. E em alimentos do subgrupo cereais e óleos vegetais, sim, hoje já está colocado, perto de 50% esse aumento. Pois é, aí que está. Aí tem, então, são vários problemas que produziram isso, e, para mim, o resumo dessa história se chama desorganização da produção. Numa parte provocada pela pandemia. A pandemia causou uma coisa também inédita, que foi um colapso, né, da produção e da demanda ao mesmo tempo. A oferta
e a procura colapsaram, tiveram uma paralisação abrupta na hora em que se percebeu qual era o problema e as atividades e as cidades e os países foram fechados. A volta dessa história foi o seguinte: na área da demanda, o auxílio nessa proporção muito alta, além de outros créditos e outros benefícios que garantiram crédito para as empresas, que garantiram a sustentação de algum emprego, né? Tudo isso, gasto público necessário e que vai ter que continuar a ser feito, não tenho dúvida disso. Esse negócio fez com que a demanda voltasse um pouco, apesar do desemprego tão grande. Mas as pessoas recebendo auxílio não precisavam estar empregadas. E a amplitude do auxílio, graças a Deus, isso se deve ao cadastro único, isso se deve ao treinamento que a Caixa tem desde lá, desde toda a história do Bolsa Família, toda a história que começa com o Fernando Henrique, sim, continua com o Lula, de tentar saber quem são os pobres, tentar saber quem são os vulneráveis, cadastrá-los, tudo mais, permitiu, com uma certa rapidez e com eficiência, teve muita fraude, no país aqui também tem gente da pior espécie, mas acho que todo país tem, mas, enfim, permitiu que se atingisse um número formidável de brasileiros, e o negócio é que a demanda sustentou. Aí, nessa hora, a oferta, que também tinha parado lá atrás, pediu água. Não tem aço, não tem papelão, não tem plástico, não tem borracha, está faltando coisas. E aí que os economistas, coitados, estão enfrentando situações anormais, vão ter que aturar que também existe, nesse momento, uma inflação de oferta. Os preços sobem porque as empresas não conseguem produzir mais, a unidade está mais cara, tenta repassar isso, a margem está menor, tenta, então, botar preço mais alto. Então, tem uma desorganização. Essa inflação que voou, ela mostra um desequilíbrio, porque toda inflação mostra um desequilíbrio na produção, no funcionamento da economia. Essa mostra um desequilíbrio enorme, que é muito reforçado e acentuado pela inação, pior do que a inação, a maluquice da área econômica do governo. O ministro Paulo Guedes é um lunático. Desculpe, aquele que me desculpe, mas ele é um lunático. E quem é velho nessa história, acompanhava a coluna dele no Globo, lá nos anos 70, lá nos anos 80, parece que não é muita gente, já sabia disso. Uhum. Ele era pior do que o Marco Aurélio lá no STF. Era sempre o cara do voto vencido. As ideias... Isso, e com alma de doutrinador. Ele achava um doutrinador, né? Era um negócio... A gente lia o Paulo Guedes, ele escrevia, eu me lembro, segunda-feira, no Globo, toda semana, anos e anos a fio, umas coisas que o queixo caía, entendeu? Esse cara virou ministro aí, o que vai querer? O que vai querer de uma cabeça dessa? Sabe? Vem Passarinho dizer que ele não tem, ele não é um economista de prestígio, isso e aquilo. Muito obrigado, entendeu? Muito obrigado. Isso é pouco para as doideiras que o Paulo Guedes achava. Ele tem direito, né, de pensar o que ele pensa, não tem problema nenhum, mas para um menino, o cara que toca economia ainda como posto Ipiranga, aquela bobagem toda, aí a coisa ficou pior ainda, né? Zé Paulo, olha só, você não vai se lembrar disso, com certeza, mas em 1989, eu era repórter aqui do Estadão, eu era foca aqui no Estadão,
e você era do Estadão em São Paulo, e você veio bater um papo com a equipe aqui sobre texto. E quero te dizer que eu lembro de boas dicas suas desde então, e agora que você falou que o jornalista tem de ser elegante quando escreve, está bem no espírito que eu lembro dessa conversa que você teve com a gente. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco sobre a nossa profissão, aproveitar a sua experiência, você é uma das grandes referências nossas, não só na economia, mas no exercício da profissão como um todo, a relação do profissional com a notícia, com os patrões. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aí sobre a nossa profissão nesse momento de fake news, momento de pandemia. Eu vou topar, mano, essa conversa. Eu sou muito cioso, não gosto de publicamente falar de coisas que eu não conheço, que eu não estudei, que eu não pesquiso, coisa e tal. Mas o jornalismo é uma coisa que eu não só tenho paixão, mas eu tenho estrada e eu estudo, eu me preocupo, a minha carreira. Eu lamento na minha carreira, não quero falar demais de mim, mas que é uma carreira de muita sorte. Eu só lamento ter sido repórter pouco tempo. Repórter mesmo. Eu fui chefe muito rápido. Eu fui chefe no 7º, 8º ano de profissão, né? Fui repórter antes. Tenho uma carreira de muita sorte, porque eu acho isso muito importante. Ela é invertida em relação ao percurso da maioria dos meus colegas da área econômica. Eu não sou formado em jornalismo, eu sou que eu considero a primeira geração dos jornalistas que eram estudantes universitários e foram ser jornalistas, conseguiram sobreviver com o salário de um único emprego, formar família e tudo mais. Comecei em 67, na Fotos, eu tinha 18 anos, tinha entrado na faculdade de economia. E eu terminei me formando em economia, não em jornalismo. Eu sou da lei antiga, de antes da lei, e eu fui repórter, e eu trabalhei em geral, eu trabalhei em esporte vários anos. Eu acho que eu não escrevo mal, e eu aprendi a escrever no esporte, no Correio da Manhã, na equipe do João Máximo, que é um dos maiores textos que eu conheço na imprensa brasileira. João e os meus colegas estavam lá, Trajano, Fernando Calazans, um monte de gente me ensinou o que eu sei do texto jornalístico, e eu aplico isso como posso na área econômica, que eu conheço um pouco melhor, porque eu sou formado em economia, até pós-graduado lá na USP em economia. Então, uma carreira meio invertida, com sorte, me faz ter isso. Mas, de fato, minha experiência é de chefe em redação grande. Você está falando aqui, em 89, eu estava com você lá no Estadão, era um período de grande mudança. Foi o ano que nós implantamos, sob a minha coordenação, o caderno de economia, que não existia, esse que até hoje ele tem essa cara. O nosso Humberto Werneck já me ensinou, citando Paul Valéry, dizendo: a nostalgia já não é como era antigamente, mas sem que, então, portanto, tomando cuidado para não ser nostálgico, aquele caderno, mano, chegou a ter 25 jornalistas só no caderno de economia. Chegou a ter uma produção diária de 24 páginas, só o caderno. Uma coisa, hoje você olha, isso é impossível, mas foi possível. A orientação que eu recebi, olha só, era: queremos um caderno para competir com a Gazeta Mercantil, que era o jornal referência de economia. E o caderno competiu, tinha uma disputa por anúncios contábeis, né, por balanços, e o Estadão deu uma surra, um jornal geral, com um caderno de economia, deu uma surra na Gazeta nesse negócio dos anúncios do
os anúncios fiscais, os anúncios obrigatórios de balanço de empresas. Você estava lá nessa época e era uma época de grande efervescência, a redação tinha mais de 300 jornalistas, entre a sede, e era uma sala que você perdia de vista, tinha um relógio lá no final, a gente dizia que ela começava no bairro do Limão e terminava lá no Mandaqui, que é um bairro lá dentro da Nação. Eu me lembro de um relógio que ficava lá no fundo que eu não conseguia enxergar os ponteiros, tão longo que era aquilo, tanta gente que tinha ali. Bom, enfim, e isso te obrigava a uma produção pesadíssima, os jornais eram enormes, uma produção pesadíssima de informação, de notícia e de cuidado, né, com o que você estava fazendo, né, com os filtros todos, enfim. Você lembra disso, né? Eu até brinco, tem uma coisa que eu chamo, eu vou pegar vocês se forem de sucursal, eu chamo de síndrome de sucursal. A síndrome de sucursal vale para qualquer atividade que a gente faça, que é o seguinte: a sucursal vai muito bem no primeiro mês, no segundo começa a relaxar e no terceiro está uma zona. Aí você vai para a sucursal, você deve lembrar, eu fiz isso várias vezes, chega lá, reúne todo mundo, dá um esporro, né? Rearruma as coisas, aí o primeiro mês dessa visita, a sucursal funciona, tem uma maravilha, no segundo começa a relaxar, no terceiro vira uma zona, aí você tem que voltar lá. É o funcionamento mesmo, e faz parte, como você tem que arrumar ferramentas para lidar com esse troço. Enfim. Essa síndrome da sucursal, Kupfer, não é uma coisa brasileira. Em O Reino e o Poder, o Gay Talese descreve exatamente isso no New York Times, nas diferenças entre a sede em Nova York e a sucursal de Washington, sobretudo, e as grandes brigas internas que existiam, tanto no noticiário político quanto no noticiário econômico. Exatamente. Eu estou falando aqui, estou me lembrando de Brasília. No Rio, era coisa parecida, mas, de fato, em Washington, né? Porque, apesar de tudo, e é uma coisa que a única coisa, talvez, que eu concordo com o Bolsonaro, nosso sonho, nossa ilusão nunca atendida era o seguinte: menos Brasília e mais Brasil. O sonho de um editor como eu era o seguinte: a realidade era a seguinte: Brasília faltava e nós repercutimos no São Paulo, no Rio, Porto Alegre, Bahia, Recife, enfim. A ideia era conseguir captar a pauta nas cidades, na cidadania, nas pessoas, e repercutir em Brasília. Isso nunca foi possível, apesar de todo o esforço, toda a vontade, todas as tentativas. De fato, Brasília é um lugar, vocês são daí, você conhece bem, que gera pauta. No caso do governo atual, me deixa até meio nervoso, porque é uma pauta diversionista e a gente entra nela. Não sei se tem como escapar. Não sei. Isso. Eu quero... Desculpa, Kupfer, porque o tempo está caminhando. Eu quero aproveitar justamente essa questão da pauta diversionista, e nós já falamos aqui da questão do armamentismo, mas o Eumano tinha se preparado para a gente falar um pouco hoje mais detidamente também sobre a revolta da vacina que virá no país. Sim. E que será com um sinal trocado em relação à revolta da vacina anterior, no começo do século XX, quando o governo republicano, a República tinha acabado, estava na sua alvorada, mas obrigando a população a se vacinar contra a febre amarela, né? E as pessoas, de uma maneira ignorante no sentido lato da palavra, né, se recusavam a ser vacinadas.
né? E um governo obrigado. Agora nós temos um governo obscurantista, um governo que é contra a vacina, né? É um governo que é contra a vacina por uma questão política. E a vacina, que foi politizada, sim, ontem, naquele comunicado do Dória, né? O Dória, de maneira esperta, entre aspas, o esperta com X, como se escreve hoje, quando se quer falar, né? O Dória quis tripudiar em cima de tudo e fazer política, e ele disse isso. É tão inacreditável que na semana passada a gente tinha conversado com o Genuíno aqui, e o Genuíno tinha dito no background que a única forma de o Dória se nacionalizar o nome dele, era com a vacina. No dia seguinte, o Dória deu uma entrevista e falou isso para a Folha de São Paulo. Disse: a vacina vai me levar para o país inteiro. E na segunda-feira, ele abriu a semana com essa agenda extemporânea, até porque a vacina ainda não está pronta, não está disponível, né? Teremos uma revolta da vacina, ao contrário, né? Teremos vacina para o país inteiro, né? O que é que está acontecendo? Olha, Lula, acho que a gente vê primeiro é o Bolsonaro e o Dória agindo como eles são, né? O Dória, um marqueteiro, querendo pegar uma carona nessa questão da vacina, em que ele, em vários momentos, foi um contraponto importante ao Bolsonaro, porque ele não foi negacionista, mas faz agora o uso político. E o Bolsonaro também agiu o tempo todo como o Bolsonaro, que é essa coisa incrível que a vida inteira ele sempre age contra o bom senso, sempre age contra a lógica, sempre age contra os modos mais civilizados aí, e conseguiu, dessa maneira, chegar a presidente da República. E agora ele, dessa maneira meio tacanha dele, do Pazuello aí na saúde, eles administram dessa maneira caótica e negacionista aí a questão da vacina. Então, eu acho que, antes de tudo, eu acho que é isso. Assim, você vê esses dois atores importantes, né, os que governam os maiores PIBs brasileiros aí, disputando politicamente essa questão da vacina. E aí eu acho que, em relação a haver ou não aí uma revolta, evidentemente a população quer ser vacinada. Se existe uma parcela que não quer, é muito pequena, mas a parcela que quer vacina, que quer que a Anvisa trabalhe com agilidade, que a Anvisa, ninguém quer tomar uma vacina que não tenha cumprido todas as etapas, evidentemente. Só que todos os países estão vacinando. O Brasil, aparentemente, está no fim da fila, ou vai ser um dos últimos da fila. Então, Lula, eu acho que temos clima, sim, para uma piora do ambiente nacional, e isso conectado com os problemas da economia, que o Kupfer colocou tanto aqui para a gente, há um potencial muito grande do mau humor dos brasileiros aí nos próximos meses, eu não tenho dúvida. Mas o Bolsonaro, ele costuma, às vezes, joga a isca e recua, né? Ele faz tudo como se não estivesse fazendo, fala que não, aí, de repente, em janeiro, aparece aí uma vacina. Não me surpreenderia se isso acontecesse. O que interessa a ele mesmo é a briga política para manter o eleitorado dele, essa parte, esses 30%, 25% aí mobilizados, e nessa militância aí nas redes sociais e nesse ambiente dos WhatsApps aí, dos grupos aí bolsonaristas. Então, essa deu um pouco aí a minha opinião, mas essa é a impressão que eu tenho, né, Cooper? Você não acha que a junção desses dois fatores aí pode piorar um pouco aí esse mau humor nosso? Para quem que você está perguntando? Para você. Olha, eu acho que se as vacinas não aparecerem em tempo mais ou menos hábil, começo do ano, primeiro trimestre, em quantidade eficiente, e os esquemas de vacinação não estiverem funcionando, eu acho que vai ter muito mais problema ainda. Vai ter realmente um aumento da indignação que já existe, não sei onde isso pode parar, vai piorar, vai gerar mais incerteza, as mortes vão continuar, sabe, ficar vendo se vai ter segunda onda, se é 1.000 mortes por dia, se é 500, se é 400, sabe, isso não faz o menor sentido, é uma completa maluquice, o jeito do Paulo Guedes pensar,
vai ter necessidade de destinar recursos para a saúde em quantidade talvez tão grande quanto foi na primeira onda, porque a segunda onda é enorme. A vacinação vai ser o início. Tem uma fadiga da quarentena também, que dificulta o distanciamento, o isolamento, tirando fora a irresponsabilidade cidadã de grupos de pessoas, tem uma fadiga mesmo, as pessoas têm uma dificuldade em manter esse isolamento, a situação nesse momento já é gravíssima, a ocupação das UTIs é maior, as filas estão maiores do que estavam no auge da pandemia, enfim, mas vai terminar, por causa disso, vai terminar aparecendo dinheiro de algum lado, alguma coisa, mas isso tudo numa crispação crescente, numa crispação maior que a gente poderia estar evitando, né? Mas não dá. Os caras, o Dória, o Bolsonaro, estão disputando a eleição de 2022 com a vida e a saúde dos eleitores. Onde isso vai dar, você sabe melhor que eu, não sei dizer. Não é um bom horizonte, não traz bons presságios, nem bons auguros. Eu acho que tipo de revolta da vacina você está falando, mano? Uma de invadir os lugares onde tem vacina. Usando a metáfora do Lula um pouco aí, de vacina, enfim, porque tem problemas aí. É lamentável, de toda maneira. O Brasil já foi referência em programas de vacinação, referência mundial. Assim, era um orgulho meu. Eu me lembro que eu dizia para todo mundo e para os colegas na redação: escuta, um país que consegue eliminar a poliomielite fazendo campanhas de vacinação nacionais como o Brasil consegue, esse país não pode dar errado. Ele vai acabar dando certo. Perdi o meu argumento, moçada. Perdi o meu argumento. E não só a poliomielite, o Kupfer, nós tínhamos um dos mais respeitados programas de vacinação do mundo na primeira infância, né? Exatamente, eficiente. E na primeira infância, eu tenho um neto que é filho de uma russa. O meu filho casou com uma russa. Isso, exatamente, nós sabemos. Ele vive circulando por aí. Já começou a jogar bola, vai terminar no Santa Cruz, né? Mas olha... Que destino, hein? No Santa Cruz. Exatamente. Mas aí é o seguinte, ela fica espantada com o programa que nós hoje temos na teoria. Porque ela morou em Washington, ela nasceu em Ekaterimburgo, e um programa como o que nós temos, na teoria, ela nunca conheceu, né? E esse programa está sendo destruído paulatinamente. O mundo não tem um programa como o nosso. Não teve no mundo um programa tão bem estruturado e tão eficiente quanto o nosso para a vacinação. É modelo para o mundo inteiro. Os caras vêm estudar como é que nós fazíamos. Não só com a logística de aplicação, que eram campanhas, né? Vocês lembram, certas datas e tudo mais, como a produção também. Isso. A produção aqui, Fiocruz, Butantan, não sei o quê, em quantidade suficiente para os nossos muitos milhões, centenas de milhões de brasileiros. E isso tudo está indo... Isso tudo já foi por água abaixo, né? Agora, nessa vacina, nesse problema da vacinação da Covid, vai ficar claro. Eu acho que vacinação mesmo para a população brasileira, lendo o que dizem os infectologistas, lendo o que dizem os especialistas,
A gente vai ser otimista se for no segundo semestre. Desculpa. Isso. Né? Isso. É verdade. E, Kupfer, eu vou encerrar por aqui. Queria que você e o Eumano fizessem algumas observações finais. Infelizmente, é desalentador, né, esse momento em que a vida virou objeto de disputa política, né, e os políticos se revelam tão intensamente despreparados. Eumano. Eu queria agradecer ao Kupfer por nos ter feito esse cenário aí, essa avaliação toda aí do cenário econômico. Agradecer também por nos ter falado aí sobre jornalismo e eu, pessoalmente, por você me ter lembrado mais uma vez que jornalista precisa ser elegante. É sempre um bom recado para nós, nesses tempos aí de acirramento do vocabulário. Eu acho que vale a pena esse recado aí para todos nós, profissionais aí da imprensa. Obrigado, Kupfer, foi muito bom. Nós somos... tem umas coisas que estão acontecendo hoje, meio por redes sociais, meio por... enfim, localizo mais no jornalismo de TV e tudo mais, que é a perda de um certo sentido do nosso valor maior, né? Nós somos aqueles, deveríamos ser, aqueles que transmitem de quem sabe para quem não sabe. Nós não sabemos, mas nós sabemos transmitir, ouvir, captar e processar isso e transmitir para quem não sabe. Então, nós somos o meio do caminho da ponte. Nós não somos protagonistas das notícias, nós temos que ser neutros, evitar interferir na cena. Isso não está acontecendo, é triste, eu fico vendo gente que não tem profundidade, não sabe o que é realmente a profissão, e isso está ocorrendo em vários setores da sociedade, em várias situações, deixa a gente realmente pessimista. É ruim você ser pessimista, né? Mas, nessa hora, eu me consolo com o clichê que é o seguinte, e nós somos jornalistas, né? Pessimista é o otimista bem informado, certo? Então, o que nós somos, temos que ser nesse momento. Talvez, desse pessimismo, a gente consiga encontrar forças e caminhos para voltarmos a ter um horizonte mais claro, né, mais ensolarado. O Lula falou da nora dele, eu também tenho uma nora alemã lá em Londres, eu tenho um filho em Londres com 3 netas, e essa minha nora, ela é alemã, mas ela é uma artista plástica, e ela adora o Brasil, porque ela diz que aqui tem luz, tem cor, tem colorido, tem calor, as pessoas se abraçam. Nem isso a gente está podendo fazer agora. E é uma visão que eu considero muito, que é uma visão totalmente externa de uma alemã, daquela Merkel, tipicamente Merkel, né? Mas, infelizmente, ou talvez felizmente, é daí que a gente vai ter que fazer a reconstrução. E, enfim, foi muito prazeroso essa conversa, meio assim de choque, tudo bem. Contem comigo quando quiserem. Como eu falei para o Lula, quando ele veio falar comigo, né, eu sou que nem o Hemingway. Na guerra, o que importa mesmo é quem está do nosso lado e do lado de quem você está. Então, aqui no canal de vocês, eu estou em boa companhia. Podem me chamar quando quiserem. Então, agradeço essa oportunidade. Espero, como sempre, né? Sabe, carioca mesmo, há muito tempo São Paulo fala pelos cotovelos. Desculpe, mas foi com sinceridade. A oportunidade foi nossa, foi muito bom, uma honra e foi por acaso. Quer dizer, foi uma intervenção sua, você vê como as coisas mudaram, né? Antes a gente não tem produção alguma, a gente está fazendo uma coisa que é artesanal até, mas vamos
abrindo picadas, abrindo estradas, né? E você veio para cá hoje com uma conexão inesperada e de última hora através de rede social, através do Facebook e tal, e é excelente. E vamos te trazer mais vezes e estamos às ordens também. Foi uma honra e um prazer. Muito obrigado, Kupfer. Obrigado, Mano. Obrigado por ficou aqui até agora. E agradeço esse espaço tão grande para essa conversa tão prazerosa. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até logo. Obrigado. Até